Oi pessoal, voltamos para nossa segunda aulinha de língua portuguesa de hoje, certo? E a gente vai para a página 120, ok? Continuando. Nós vamos ler um conto maravilhoso, né? Então, por que a gente chama ele assim, de conto maravilhoso, né? Então, a gente vai ver aqui nesse capítulo, nós vamos... Neste conto agora, ele há um príncipe, né? Há uma princesa e um grão de ervilha. O que poderá acontecer de importante com um grão de ervilha, né? Então, vocês vão ouvir agora. A tia Inês vai ler o conto para vocês, tá? E aí vocês acompanhem aí no livro de vocês. Conto maravilhoso. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o rei. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade, e o rei, em pessoa, foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora, mas valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro. Sob um tempo daqueles, a água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E, mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Abatido significa desanimado, chispavam quer dizer caíam com faíscas, e cântaros em grande quantidade. Continuando. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntavam como ela havia dormido. Pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível.
Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje. Pronto, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Então, o que significa estrado, medonho e arremedo? Estrado parte da cama que fica embaixo do colchão, medonho é algo que é horrível, e arremedo quer dizer uma reprodução virtual, certo? Então, aqui, se vocês perceberem, ela está dormindo aqui nos colchões, né? A imagem. E aqui nós temos o Hans Christian Andersen. Ele que escreveu esse conto, é um escritor e poeta dinamarquês. Ele ficou conhecido mundialmente por suas histórias infantis e ele escreveu muitas peças teatrais, canções, romances, contos, histórias e principalmente os contos de fadas, que são traduzidos em muitas línguas, certo? Vamos passar aqui para a próxima página, onde a gente vai interpretar esse textinho agora, que a gente acabou de ler. Então, um conto maravilhoso é uma história imaginada, né? Certo? Então, o conto A Princesa e a Ervilha, ela apresenta personagens, o tempo e o espaço, né? Que geralmente são representados nas histórias imaginadas. Quem são os personagens que participaram aqui da historinha que a Tinês acabou de ler? Nós temos o príncipe, a princesa, nós temos a rainha e o rei, né? Eles são citados aí no conto. Letra B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, né? Isto é, que não se sabe quando foi. Então, vocês vão escrever aí a expressão era uma vez, né? Que é a expressão que vai determinar que esse texto, esse gênero, esse conto maravilhoso não sabe o tempo, né? Aí determinado que ele foi escrito. E a letra C diz: copie do texto outras palavras que expressam ou indica, né, tempo. Então, nós temos uma noite, de manhã, então, são expressões utilizadas na língua portuguesa para estar aí demonstrando, indicando o tempo. Letra D. Espaço é o lugar onde a história se passa, né? E onde essa história se passou? Pela história, vocês lembram que o príncipe disse que foi abrir a porta e a princesa estava lá toda molhada, né? Na chuva. Então, esse espaço aí ocorreu no palácio, esse conto ocorreu no palácio do príncipe, né? Foi o espaço, o lugar onde ocorreu aí esse encontro aí no palácio do príncipe. Além de personagens, o tempo e o espaço, né? Aí, nesse conto aqui, né, da a Princesa e a Ervilha, há alguém que conta essa história, não é? No caso, os personagens estão ali só para vivenciar aquilo que o
narrador está dizendo, né? Então, o narrador, ele é que está conduzindo aí a história, né? Segunda questão. Vocês vão reler, tá? O trecho aí a seguir e pintar de amarelinho a fala ou o pensamento do personagem. E de azul vão circular de quem está contando a história. Que quem está contando a história é o narrador, certo? Então, vamos lá. Vocês vão circular, né? No caso aí, vão pintar de amarelo a fala, o personagem dos personagens, vão circular de azul a fala de quem conta a história. Então, quando diz assim: uma vez, uma tempestade terrível desabou sobre o reino, né? Havia uma princesa parada lá fora. Mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa, né? E a outra frase: bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Letra aqui, a última frase: pessimamente. Então, vocês vão observar aí, né? Que existe fala dos personagens e existe a fala aí de quem está contando a história, do narrador, certo? Então, essas três primeiras aqui, ó, vocês percebem que elas são aí do narrador, né, gente? Então, quando ele fala, bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem foi que falou isso? Foi o narrador ou foi os personagens? Pessimamente. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Quem está falando é o narrador ou o personagem? Aqui, quem está falando é o narrador, tá? Nessas três primeiras frases aqui. E as duas últimas aqui são os personagens, tá? Certo? Então, nós ficamos por aqui na nossa segunda aulinha de hoje e vamos agora fazer as atividades e enviar para a tia Inês. Não esqueçam de enviar a foto das atividades para que eu possa estar colocando a presença em vocês, tá? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.